Uma boa noite aos queridos irmãos e irmãs. Agradecendo sempre a Deus a oportunidade de trabalho e rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais que nos auxiliem em mais esta atividade, da qual fazemos com muito carinho. A nossa reflexão de hoje, a pedido da área doutrinária, é do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17º, que tem como título Sede Perfeitos. Iremos para o item 4, que tem como subtítulo Os Bons Espíritas. Nos diz o Evangelho o seguinte: o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente ao item 3, onde se refere ao homem de bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, que são a mesma coisa. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Irmãos, se temos os bons espíritas, que estão sempre dispostos a vivenciar a moral do Cristo no seu dia a dia, lutando sempre pela sua reforma íntima, e encontram na doutrina espírita os recursos necessários para que venham colocar em prática os ensinamentos do Cristo, desenvolvendo as virtudes que o Mestre nos exemplificou, temos também os nossos irmãos, que mesmo tendo todo o conhecimento trazido e contido nas obras básicas, que são os livros que compõem a codificação da doutrina espírita, e tendo lido e estudado todos os ensinamentos do Cristo, mas mesmo assim não são tocados profundamente em seus sentimentos por esses nobres ensinamentos. Ou seja, não procuram colocar em prática, fazer uso no dia a dia, em casa com os familiares, no trabalho com os amigos, na sociedade, enfim, não tendo força suficiente para vencer suas próprias imperfeições, que muito se compraz, infelizmente. Somos, na maioria das vezes, nós mesmos, trabalhadores da seara do Cristo, que temos um bom conhecimento da doutrina espírita, um profundo conhecimento dos evangelhos, bons conselhos, receitas maravilhosas, dentro da mais alta e perfeita filosofia cristã, mas não colocamos em prática. Não fazemos uso para conosco mesmo e perdemos uma maravilhosa oportunidade de, com o nosso próprio exemplo, auxiliar, pois o exemplo valem bem mais que 1000 palavras. Era assim que o Mestre ministrava os seus ensinamentos perante a multidão. Era do que saía da sua boca, acompanhado pela exemplificação, que mais tocava o coração daqueles que o Mestre o assistia. Portanto, não é difícil de identificar esses vestígios de imperfeições em nós mesmos, mas que possamos rogar a Deus a assistência, para que possamos vencer essas nossas mazelas que tanto atrasam a nossa evolução
que tenhamos coragem de fazer uso desses nobres ensinamentos e vivenciarmos essas maravilhosas virtudes que o Espiritismo nos traz e que foram tão bem esclarecidas, tão bem exemplificadas por Jesus e pelos emissários de luz. E que está em nossas mãos. Permitamos que penetre em nossos corações, que faça morada, que se agasalhe em suas fibras, para que sejam trabalhadas para o nosso próprio bem, mas principalmente para o nosso futuro. E seremos, sim, sem nenhuma dúvida, bons espíritas quando buscarmos desenvolver em nós o hábito da prática da moral do Cristo. Exercitar o aprendizado, pois só quando colocamos em prática o que sabemos, concordamos, defendemos e compreendemos como melhor para todos os seres, como melhor para todos os tempos, é que chegaremos à plenitude. E quando vivenciamos a moral do Cristo no nosso dia a dia, lógico é, muito aquém do que o Mestre nos exemplificou, mas é o que conseguimos no momento, mas é que já existe dentro de nós um desejo incessante de reformar os nossos pensamentos, atitudes, ações e, consequentemente, agindo assim, teremos as palavras mais seguras, mais objetivas, dentro dos princípios mais nobres que conseguimos assimilar. Todas essas conquistas nos fortalecem para que possamos vencer as nossas más tendências, más inclinações e vivenciar a mais pura moral que no momento a nossa condição comporta. Nos diz, seguindo a leitura do Evangelho, aquele que pode ser, com razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, que domina mais completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Numa palavra, ele é tocado no coração. Também sua fé é inabalável. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Que sejamos, queridos irmãos, esses espíritas que lutam contra nossas próprias imperfeições, na busca incessante da perfeição relativa que no momento está ao nosso alcance, e que possamos construir esta base tão importante na construção do nosso próprio futuro, desenvolvendo virtudes em nós, colaborando no desenvolvimento do ambiente comum a todos nós. Agradeço a atenção de todos e tenhamos todos nós uma boa noite.